special time of year where we commemorate our love together. And you know that I love to hear your body sing. I ain't asking for a million, I just want you in Brazilian. Baby, I don't want no money, I just wanna have you on me. I know you wanna treat me right, so it's on my mind. I
Olá, meus jovens, boa noite, boa noite. Como vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Quanto tempo? Boa noite, Matheus, boas-vindas. Matheus pegou first, muito bom. Boa noite, Gabi, boas-vindas. Como vocês estão, meus jovens? Tudo certo? Tudo tranquilo com vocês? Quanto tempo, Matheus? Ainda não tá 100% esse esquema aqui, porque eu resolvi fazer a atualização do OBS no Manjaro, pra variar. E deu problema, né? Então, não está ainda como eu gostaria, mas vai ficar. Matheus, essa semana foi movimentado na Rescriptland? É mesmo? O que rolou? Gabi, sobe na nave, boa. O que rolou na Rescriptland, ô Matheus? Depreciaram aquela J-String? Ah, aí sim. Muito bom, excelente. Ótimo saber disso, porque, né? Matheus, criaram um build system novo? É mesmo? Ah, aquele que você mandou pra mim lá em Rust? Mas aquele vai ser o oficial? Tem um cara fazendo uma IA pra usar na doc do Rescript? Acho que não. Ah, tá. Entendi. Que lá é outra coisa, né? É, então, eu suspeitei que não seria aquilo que você mandou. Mas, né, vai saber. Tem um cara fazendo uma IA pra usar na doc do Rescript. Mas e como é que vai funcionar isso? Uma IA pra fazer busca? Como é que vai funcionar? Pra que vai servir a IA ali? Pra qualquer coisa? Tipo, fazer pergunta, que nem você faz no ChatGPT lá. Você vai fazer na documentação a pergunta e ele vai te dar um código de resposta? Ah, legal, hein? Interessante, interessante. Vou pegar o link aqui, boa. Cara, tô querendo fazer uma IA pra fazer bindings também? Ah, pô, isso é legal, hein? Eu esqueci de compartilhar, deixa eu só compartilhar no Discord aqui. Que agora que eu vi que eu esqueci de compartilhar. Faz tanto tempo que eu não faço live que eu não lembro nem como é que divulga, mas... Pronto, feito. Matheus, nesse post tem um exemplo? Vamos ver. Vamos ver. Boa noite, sensei. Koi, obrigado pelo sub, obrigado pelos 3 meses, tamo junto. Boa noite, minha jovem. Como você está? Você está bem? Boa noite, boas-vindas. Obrigado demais pelo resub, obrigado pelo suporte. Tamo junto. Tô bem também, estou ótimo. Deu semi-certo a botar a live pra rodar aqui. André GMD, boa noite, mano, boas-vindas. Koi, boa, show. É, não ficou como eu esperava, mas eu vou deixar tudo certinho ainda. Acho que amanhã eu já deixo 100% certinho. Tá, isso aqui seria... Tá, deixa eu ver aqui. Tananã, script, how can I group an array of records by one property of each record? Caraca, da hora, hein? Muito bom isso aqui. Vai ser bem útil.
E eu acredito que o Reescript colocando isso na doc, cara, eu acredito que muitas outras linguagens podem fazer o mesmo, viu? Documentação vai virar basicamente uma chamada do ChatGPT lá. Tem o site, mas precisa de uma chave da OpenAI, entendi. Suspeitei que precisaria de alguma coisa nesse sentido. E bem possível que toda documentação vai fazer uma coisa parecida, viu? Os caras, em vez de escrever documentação, vai deixar pro ChatGPT ler o código e entender como o código funciona pra explicar pra galera. E vai explicar um monte de coisa errada, né? Tem que ter uma chave da OpenAI e daí manda a pergunta, né? Legal. Pô, da hora, vou deixar aberto aqui, depois vou dar uma olhada, né? Interessante, interessante. Muito bom, meus jovens. Bom, hoje então a gente vai continuar os estudos de Reescript. Nós vimos na semana retrasada sobre Pattern Matching Destructuring, né? Foi a nossa última live. Matheus, aqueles exemplos ali já tem coisa que ele inventou? Tem esse problema do ChatGPT, né, mano? Marcos Buer, boa noite, mano. Boas-vindas. Se ele estiver usando a API do ChatGPT, tem uns proxies não oficiais para usar o token da versão grátis. Entendi. Legal, legal. Isso é interessante, só que tem limite, né? A versão gratuita deve ter limite, né? Esse token aí, não? E aí se todo mundo estiver usando o mesmo token, uma hora vai dar ruim, né? Enfim. Enquanto estiver funcionando, tá bom, né? A versão gratuita é o mesmo que o site usa. Tu pega o teu próprio token de autenticação do site. Entendi. Saquei. Mas ainda assim, tem limite, não tem? Pelo menos quando eu tava usando... Eu não usei a versão 4 ainda do ChatGPT, mas eu tava usando... eu usei algumas vezes a versão 3.5 e várias vezes ele mostrava que tava tipo, fora do ar porque tava sendo muito utilizado. E aí eu não sei se era limite na chave especificamente ou era limite de uso do chat mesmo, né? Matheus, eu não sei nada disso, tô por fora de tudo de AI. Então, cara, eu usei pra experimentar, pra entender como funcionava, obviamente, né? E é bem legal a ferramenta, cara. Marcos Bursinho, o gratuito que é bastante e é muito mais lento. Saquei, entendi. Tem esse ponto aí, né? Mas enfim, a ideia é legal, cara. A ideia é legal. Isso aí tem muito ainda pra evoluir, né? A forma de usar essas coisas. Legal, cara, interessante. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, Mutation. Reescript has great traditional imperative e mutative programming capabilities. Então o Reescript ele tem uma excelentes capacidades de programação imperativa e mutativa. You should use these features sparingly, but sometimes they allow your code to be more performant and written in a more familiar pattern. Então você deveria utilizar essas features com não muita frequência, né? Acho que sparingly significa alguma coisa com pouca frequência, né? Se eu não estou enganado. Com moderação, exatamente. Então você deve utilizar essas features com moderação, mas algumas vezes elas permitem o seu código escrever um código mais performático e escrever em uma forma mais familiar, né? Com um padrão mais familiar. Eric Steam, boa noite, mano. Boas-vindas. André de Mideu, usei pra experimentar e no meu caso me retornou coisas que não tem nem na documentação. Saquei. Então, na verdade eu vi algumas pessoas usando e falando, e o ChatGPT tava até mentindo, né? Falando que eu tinha até um livro de TypeScript. Matheus, tô tendo que dividir minha atenção e me inteirar nas tretas de React e não dá pra ver tudo. Faz sentido, Matheus. Prioridades, né? Prioridades das tretas. Tem algumas tretas que são mais prioritárias que outras. Boa noite, Eric. Boas-vindas, mano. Como você está, meu jovem? Você tá bem? Mutate let binding. Então vamos lá. Let bindings are immutable, but you can wrap it with a hef exposed as a record with a single mutable field in the standard library. Então,
let bindings são imutáveis por padrão, mas você pode envolver os let bindings com uma ref, né, com a função chamada ref, que ela expõe um record que tem um único campo, que é um campo mutável na Standard Library, né? Então você vai criar ali uma variável chamada myValue, que ela vai ser um ref passando o valor 5. E, na verdade, em JavaScript ele vai gerar um objeto para você que tem uma propriedade contents e o valor 5, né? Então, nós já vimos isso inclusive em ReScript, né? Então você pode criar ali uma variável myValue, passar o ref 5. Isso aqui vai trazer para você, isso aqui vai criar ele cria uma referência, essa referência ela espera, no caso, né? A assinatura dela espera um valor inteiro e retorna uma ref de um valor inteiro, né? Essa ref nada mais é do que um record que tem uma propriedade mutável chamada contents, que é de um tipo genérico específico aqui que foi passado para o ref. No nosso caso aqui ele é do tipo inteiro, né? Se eu colocasse um ponto, ele diria que é um ref de float, certo? Matheus, você viu o CRA foi de base? Vídeo sem amor nenhum. Então, cara, eu vi que algumas pessoas estavam falando isso, mas na verdade não foi bem isso, né? Tinha muita gente falando esse tipo de coisa e... eu não sei, cara, eu acho meio errado a galera ficar espalhando esse tipo de coisa, né? Falando, o CRA foi de base, o time do React agora não recomenda mais o uso do CRA. Por um lado, sim, faz sentido. Realmente o Create React App é uma ferramenta ruinzinha, digamos assim, né? Por ter muita coisa, mas a forma como eles colocaram na documentação de não recomendar o Create React App, acho que foi exatamente por isso, né? Porque isso acabava trazendo frustração para quem trabalhava com React. E o outro ponto a pessoa queria fazer uma aplicação completa, ela criava uma aplicação com React lá, com Create React App, e reclamava, mas eu não consigo SEO no meu site, como é que eu faço SEO? Aí a galera ia lá e falava, agora você precisa então transformar a tua aplicação e utilizar o Next.js, né? Então, o que eles já fizeram? Já recomendaram o Next e o Remix, já para a pessoa começar com o app full stack, e aí já pelo menos resolve o problema, pelo menos de quem está começando, né? Quem não está começando, quem já conhece o React, já sabe como funciona SEO em aplicações JavaScript, né? Então já entendem o que rola, né? Mas essa recomendação acho que foi mais para quem está começando mesmo, né? Para não ter esse problema. Matheus, só pelo meme? Boa. Eric Stein, já sabe como usar a binding do JS no ReScript? Cara, algumas coisas sim. Uma ajuda com o JS do no ReScript? Cara, manda aí. Se eu souber te ajudar, eu posso ajudar. Se não, você pode mandar lá no nosso Discord, cara. Pode marcar até o Marcola lá que ele com certeza te dá um help, mano. Mas pode mandar aí. Se eu souber, eu te ajudo. Will Souza, salve, mano. Boas-vindas. Boa noite. Usage. You can get the actual value of a ref box through accessing its contents fields, né? Então você pode pegar o valor de uma reference, né? De uma box reference, né? Ele chama o ref de uma caixinha, né? Que ele é uma caixinha que segura um valor. Através da propriedade contents. Então você pode pegar o valor através de myValue.contents. Então você pode fazer um js.log myValue.contents. Isso aqui vai trazer para você o valor 5, certo? Que é o valor que está dentro da caixinha, né? O valor 5 é o valor que está dentro da caixinha ali. Gabi, tem uma resposta do Dan Abramov no GitHub que o CRA vai virar o inicializador de projetos React modernos. No momento da criação poderemos escolher qual estrutura queremos. Exatamente, cara. Então, isso era uma coisa que eu ia falar e esqueci. O Dan Abramov realmente comentou sobre isso. E a ideia do CRA é ser tipo um proxy mesmo, né? Ele vai funcionar como um proxy para uma outra ferramenta ou talvez um inicializador de projetos para você criar o tipo de projeto que você quer. Então, você quer um projeto full stack, estático, etc. Então, você vai criar, sei lá, você pode utilizar o Next, né? Você quer um projeto que tenha SSR que utilize o React Router, por exemplo, você pode usar o Remix. Você quer um projeto que tenha, sei lá, né? Então tem várias ferramentas. Você quer só mais PA, então você pode utilizar o Vite, né? Então tem várias formas de você lidar com isso, né? O Create React App vai acabar fazendo isso mesmo. Mas realmente, cara, eu acho que faz todo sentido, até porque uma coisa que ele comentou que faz sentido é que a galera tava falando, pô, poderia matar o Create React App e tal.
mas ele comentou que não faz sentido matar o Create React App, porque senão as pessoas vão pensar, pô, a ferramenta se chama Create React App. É a única CLI que cria uma aplicação React, e a gente vai deprecar essa aplicação, essa forma de criar uma aplicação React. Como é que eu crio uma aplicação React a partir daqui, né? Então, isso fica meio estranho assim para quem olha de fora, para quem tá começando no React, sabe? Então, só para não ter esse problema da galera achar que, tipo, por que eu não posso mais utilizar a única CLI que faz a criação de um projeto React? Basicamente, eles vão mudar a implementação e fazer dela um proxy, né? Já que não funcionou muito bem a ideia inicial dela. Will Souza, tu trampa pro exterior? Não, cara. Na verdade, eu não trampo. Eu trampo por conta própria hoje. Não estou trampando pra nenhuma empresa. Matheus, a paciência do Dan é admirável. Eu fico o dia inteiro respondendo os lunáticos. Isso é verdade, cara. Inclusive, o mais engraçado ainda é aquele meme, né, cara? Aquele meme da pessoa lá mandando uma... mudando o prototype do objeto React lá. Aquele meme foi muito engraçado, cara. Aquilo lá foi muito bom, mano. André G me deu um T3 App com mais opções, talvez. Eu não sei como é que funciona o T3 App, porque eu nunca cheguei a ver, tá? Nunca cheguei a ver a ideia da T3 Stack ali. Mas não sei. Talvez seria alguma coisa nesse sentido, mas não vai ser uma única ferramenta, né? Ele vai te dar opções de várias ferramentas, talvez. Assim, não tem nada definido ainda. Eles ainda estão meio que pensando no que vai ser feito, se eles vão apontar para uma ferramenta ou se vai ser esse esquema mesmo de ter várias opções. Mas quando for definido, possivelmente isso vai aparecer lá na documentação, no caso, né? Gabidan é foda, mostrou como podemos fazer o SPA com o Next SPA, exatamente. Até porque o Next ele foi criado pensando nisso, né? Pra você criar um app estático já de cara e usar ele como SPA, né? Porque só usar como SPA, na maioria das vezes você começa uma aplicação como SPA, mas você quer SEO. Então, você começa uma aplicação com SPA e você já tem que trocar uma ferramenta para você ter um site estático, né? Inclusive, isso é uma das coisas que ele estava comentando, que talvez, isso pode entrar até isso pode ser até interno do React, tá? Ter alguma forma de utilizar os Server Components, que é a feature que está saindo agora, né? De Server Components. E você utilizar alguma CLI do próprio time do React, né? Que vai ser mantida pelo próprio time do React, que vai gerar sites estáticos a partir de Server Components no momento do build. Então, sem necessidade nenhuma de você ter um framework específico para fazer isso, cara. Isso eu achei muito irado, cara. Muito irado. Eu vi o Dan comentando esses dias no Twitter. E eu acho que isso pode ser alguma coisa muito... um diferencial muito, muito grande, assim, pro React em relação a outras bibliotecas e outras libs, no caso, né? E até porque tem outras libs que já fazem esse tipo de coisa, né? A maioria das libs hoje já não trabalham só com SPA, né? Já consegue gerar sites estáticos por padrão. E aí a ideia do time do React é fazer isso, é ter uma CLI que faça isso no momento do build, né? Gerar toda a tua aplicação estática, onde você vai conseguir fazer requisições para o servidor e buscar os dados de forma estática, tipo o que o Gatsby faz, por exemplo, né? E fazer isso, só que, cara, sem precisar de nenhum framework, por exemplo. Isso vai ser muito massa, mano. Matheus Kawai? Tipo do Kawai mesmo. Marco, sem framework, exatamente, cara. Isso vai ser muito massa, mano. Muito massa. Oremos. Então, cara, eu acho que vai sair logo, porque os Server Components, eles estão em beta ainda, mas o Next já está utilizando para testar, né? Então, já tá sendo utilizado no Next 13. Você já consegue utilizar Server Components. Então, já dá para ter um gostinho ali, mais ou menos, do que você pode fazer, né? Você consegue utilizar um componente ali que vai renderizar no front-end e fazer uma chamada de uma função do back-end. Então, é uma mágica muito doida ali, cara, que acontece. Que aquela função, obviamente, não vai ser executada no front-end, vai ser executada no back-end, mas o componente front-end ele pode passar um callback para um componente, para um Server Component que vai fazer aquele request. Cara, isso é muito irado, muito irado. Marcos, menos peso no projeto, menos uma tecnologia para aprender. Exatamente, cara. Exatamente. Claro que vai ter novas features do React que você vai aprender, mas, né, você não precisa aprender um framework inteiro para isso, né? Isso é bem legal. New Capital, salve, meu jovem, boas-vindas. Nem agradeci o Augusto87F, muito obrigado pelo follow, boas-vindas. Pimentinha da Bahia, obrigado pelo follow, muito boas-vindas.
Como vocês estão, meus jovens? Vocês estão bem? New Capital, Chakra UI ainda não aceita Server Components. Então, cara, o Server Components é beta, né? Então, o Next acho que foi o primeiro framework que implementou o Server Components. E isso deve ter uma aceitação maior daqui a algum tempo, né? Daqui a alguns meses aí. Tem um futuro muito promissor, cara. O Server Components é muito legal. Muito legal, cara, a ideia. Assign a new value to my value like so. Então, myValue.contents, então eu posso fazer um assign direto da propriedade contents, né? We provide a syntax sugar for this, né? Então a gente já falou sobre isso também. O Matheus, acho que mostrou pra gente isso, né? Para fazer uma variável mutável, você cria utilizando a variável utilizando ref, consegue pegar o valor dela através da propriedade contents, consegue modificar o valor dela através da propriedade contents, né? Já que ela vai ser vai ser um record, né? Um record com campo mutável, ou então você pode utilizar o syntax sugar, que é o 2 pontos igual, para fazer a mutação do valor, né? Então aqui, por exemplo, você pode pegar o valor e você pode fazer a mutação do valor aqui. myValue.contents. Né? Então, myValue.contents igual a 6. Então, aqui ele mostra o 5 e o 6. Né? Estão os dois logs aqui. E eu posso também mudar utilizando myValue 2 pontos igual a 7 aqui. E aí ele vai mostrar os 3 logs. Né? Então, ele tem essas duas formas aqui de modificar, mas sempre para pegar o valor é sempre utilizando a propriedade contents, né? Então é assim que a gente faz mutação no reescripto. Cria a variável com ref, pega o valor com contents, modifica através do contents ou modifica com 2 pontos igual, né? Note that the previous binding 5 stays 5. Since it got the underlying item of the ref box, not the ref itself. Tá, que ele tá falando, perceba que o bind anterior foi criado aqui uma variável 5, ela aponta pro ela tá recebendo aqui o valor 5, né? Então, se eu criar aqui, por exemplo, let5 myValue.contents, o 5 ele sempre vai ser 5, né? Então, se eu logar aqui o 5 em todo lugar, ele vai ser sempre o valor 5, ele nunca vai mudar, né? Porque aqui eu não estou apontando para um objeto, né? Uma referência de um objeto ou um record do reescript. Ele está apontando para o valor literal ali que está salvo na stack, né? Para o valor 5, então a variável 5, o bind do 5 recebe 5 e o valor dele não é alterado quando a gente faz a alteração do valor nesse objeto, porque o que está sendo mudado aqui é o contents desse objeto. Como aqui eu estou pegando somente o valor de contents e passando para o 5, esse valor aqui não muda, né? Esse valor aqui continua sendo imutável. Note, you might see in the JS output tabs above that ref allocates an object. Worry not, local non-exported refs allocations are optimized away. Então, uma nota, né? Você pode ter visto aqui na saída de JS, né? Nas abas de saída de JS, que o ref, no caso, ele faz uma alocação de um objeto, né? Mas você não precisa se preocupar com isso, né? Variáveis locais que não são exportadas, né? Refs que não são exportadas, essa alocação ela é otimizada, né? Então, no caso aqui, ele está falando desse ref aqui, né? Ele faz a alocação desse myValue. Então, no caso, se eu pegar aqui o mainbs.js, então eu tenho aqui o myValue. Ele está exportando aqui. Beleza. Ele exporta o myValue aqui, mas ele... O que ele está otimizando aqui? Não entendi o que ele está otimizando ali, mas enfim. Segundo aqui, você não precisa se preocupar, né? Segundo o que diz a documentação, você não precisa se preocupar porque
esses refs que não são exportados localmente, essas alocações elas são otimizadas. Tip and tricks. Before reaching for ref, know that you can achieve lightweight local mutation through overriding let bindings. Né? Então, antes de você utilizar o ref, saiba que você pode conseguir uma forma mais leve ali, de mutações locais através de overriding let bindings, né? Através de fazer overriding de let bindings, que seria basicamente fazer o shadowing, não é isso? Binding shadowing. Isso aí a gente viu lá nos primeiros vídeos lá, né? Que a gente poderia fazer, por exemplo, um let myValue igual a 5, fazer um 5 igual a myValue, por exemplo, e fazer um let myValue igual a 6. E aí, aqui eu não estou mudando o valor de myValue, né? Apesar do valor de myValue, o myValue recebeu um valor novo. Então, se eu verificar o valor de 5 aqui e aqui, ele é 5 nos dois lugares, mas ele começa com 5, o valor aqui de myValue, e depois ele muda o valor para 6, mas na verdade não é a variável que está mudando de valor, né? Está acontecendo o que a gente chama de shadowing aqui, né? Simplesmente essa variável aqui, ela deixou de existir a partir do momento que uma nova variável com o mesmo nome foi criada, mas isso aqui não é uma reatribuição, né? Isso aqui é diferente de uma reatribuição, isso aqui é a criação de fato de uma nova variável. Inclusive, eu acho até que ele cria uma variável com outro nome, não? Aqui ele vai logar direto, né? Porque as variáveis não são... elas não são dinâmicas, né? Então ele cria o valor direto aqui, mas ainda assim ele loga as informações e cria a variável sempre vai criar sempre com o último valor, né? Então no caso, a variável que está sendo criada é essa aqui, né? Antes dela, a variável vai ser utilizada normalmente, mas depois que essa variável aqui for criada com um novo valor, a myValue não vale mais 5, você não consegue mais acessar o valor de 5 dela, né? É parecido com uma retribuição, mas não é bem uma reatribuição, né? Por baixo dos panos, isso acontece de forma diferente. Joe Dev, obrigado pelo follow, boas-vindas. SR Marcelo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Marcelo, boas-vindas. Me explica o negócio, todo mundo faz API para conectar com o back. Tem como eu conectar com um banco de dados e fazer a consulta direto no front com React, por exemplo? Não. Não tem como fazer isso. Se tivesse, você teria um problema gigantesco, né, de segurança. Por isso não tem como fazer isso, tá? Você nunca vai conectar o seu client, seu front-end, no banco de dados. Eu vou te explicar por quê. Para você conectar no banco de dados, você precisa de um driver, da linguagem que você está usando, que vai conversar diretamente com o sistema operacional, né, com o banco de dados que está instalado no seu sistema operacional. Então, assim, para você utilizar, por exemplo, um Postgres, um MySQL, você precisa de um driver para a sua linguagem de back-end. Esse driver vai conversar diretamente com o banco de dados, né? Porque o back-end vai rodar do lado do servidor, vai rodar do lado no computador onde está instalado aquele banco de dados. Então o driver vai conseguir conversar diretamente com esse cara. No front-end, você está rodando o site front-end, ou meio que essa aplicação client, ele está rodando num navegador de uma pessoa que está acessando o seu servidor através de uma requisição GET, né? Através de uma requisição HTTP, digamos assim, né? Então você não está conectando a pessoa diretamente com o computador. Você tem um intermediário ali que é o protocolo HTTP. Então o back-end conversa com o front-end através do protocolo HTTP. Por isso você não consegue, através do front-end, gravar coisas diretamente no banco de dados. Você sempre precisa passar por um back-end, por uma API, que você vai fazer uma requisição HTTP para essa API, e essa API que vai fazer o esquema de salvar no banco de dados, né? Aí você me fala, mas tem o Firebase, por exemplo, que tem um banco de dados, né? E você conecta direto no front-end. Na verdade, não. Você não conecta um banco de dados direto no front-end. O próprio Firebase, ele é uma interface, né? Ele é uma abstração, onde você vai bater no Firebase via HTTP. Lá no Firebase ele vai ter a implementação de banco de dados dele, e aquele tem um servidor específico lá do Firebase que vai fazer a leitura daquela requisição que você fez e vai salvar os dados, vai gravar os dados no banco de dados interno dele, tá? Então, por isso que não tem como você fazer isso a partir do front-end, tá? E nem seria, né,
nem seria uma coisa muito boa você conseguir fazer isso, né? Seria completamente inseguro você poder fazer isso, porque se a pessoa tivesse acesso do front-end diretamente no seu computador, no seu servidor, a pessoa poderia fazer qualquer coisa no seu servidor, né? Então pensa você pelo browser ter acesso ao servidor de uma pessoa, né? Você consegue fazer qualquer coisa, eles conseguem apagar coisas, consegue roubar dados, consegue fazer qualquer coisa. Entendeu? Fechou, meu jovem? Boa. Então vamos lá, próximo tópico, JSX. O JS Sexy. Valeu, tamo junto, Marcelo. Tamo junto, meu jovem. Então chegamos na parte aqui de trabalhar com o React. Para quem não sabe, o ReScript ele tem suporte built-in para JSX, né? Para trabalhar com componentes React. E se eu não me engano, nas versões futuras, eu acho que não sei se já tem nessa versão atual, eles devem dar suporte para também outras bibliotecas que já dão suporte para JSX. Mas por enquanto, o ReScript ele já dá suporte built-in para React. Would you like some HTML syntax in your ReScript? If not, quickly skip over this section and pretend you didn't see anything. Então, você gostaria de ter uma sintaxe de HTML no seu ReScript? Se não, então simplesmente pule essa seção e finja que você não viu nada disso aqui. Na verdade a gente quer, né? Que a gente o que faz mais sentido no front-end hoje em dia, né? Que todo mundo virou o olho quando viu a primeira vez, foi o JSX, né? Credo, HTML dentro do JavaScript, não sei o que. E aí depois que você aprende JSX, você percebe que o JSX é o que faltava na web, né? E lib que não tem JSX, você já vira o olho pra essas libs, né? Pô, como é que o cara não implementou o JSX na lib, né? Gabi, chegou a testar o Feliz? Cara, não cheguei a testar o Feliz, cara, mas eu vi. Que é uma implementação de React pra F#, né? Bem interessante, bem interessante. Mas não cheguei a testar não, mas eu vi sobre. Feliz é muito bom, né, cara? Melhor nome de lib. No, I don't wanna be famous. Bless parody. Gabi, não tem JSX nele? Não tem, né? Então, cara. JSX vocês vão encontrar mesmo no JavaScript e no ReScript, cara. Não adianta. Nessas outras libs você vai ter um negócio... É muito parecido com o Elm, eu acho, né? A forma de fazer os componentes lá. Eu achei muito parecido com o Elm, né? Fala, Matheus. Boa noite, meu jovem. Voltou? Boas-vindas de volta. Guinho Camel? Ah, então, mas... ReScript é o Camel, né, mano? ReScript dá pra dizer que é o Camel. Matheus, percebeu que na hora que você voltou, apareceu um bot mandando aquela mensagem Wanna become famous? Eu tô achando que é você que é esses bots aí, Matheus. É você que fica criando esses bots aí e mandando essa mensagem, cara. Foi descoberto. Gabi, eu achei feio, não tem chaves? Então, cara, se eu não me engano o Elm é parecido com isso, tá? Elm Lang. Docs, vamos ver. Examples, né? Deixa eu ver. É isso aqui? Não, não é isso aqui não. Deixa eu ver. Upload. Vou pegar um exemplo de upload aqui. É alguma coisa assim, né? É bem parecido com essa sintaxe aqui, né? Feliz... Feliz Navidad. Feliz JSX... Não. Feliz... F#. Aqui. Aqui, ó. HTML.div, HTML.button, próprio.style, muito parecido com o que é feito aqui no Elm, né? Nesse naipe, né? Achei bem parecido. É estranho mesmo, achei esquisito. Não é muito legível, né? HTML é muito bom, cara. Que é, né? Nosso famoso XML, né?
XML é muito... visualmente é muito fácil de você ler as coisas, né? Will Souza, o Cam é bacana, olha aí. Aí, Matheus. Se eu não me engano, esse estilo chama Elmish. É mesmo? Olha aí. Muito bom. Mas chama Elmish por causa do Elm? Ou o Elm usa porque se chama Elmish? Flama JL, salve meu jovem, boas-vindas. Boa noite. Rescript supports the JSX syntax with some slight differences compared to the one in React.js. Então, Rescript suporta a sintaxe de JSX com algumas pequenas diferenças comparadas com a implementação em React. Rescript JSX isn't tied to React.js. They translate to normal function calls. Né? Então, o JSX do Rescript não é amarrado no React. Né? Ele transforma o JSX para simples chamada de função. Note for Rescript React readers. This isn't what React Rescript turns JSX into, in the end. See usage section for more info. Né? Então, uma nota para usuários ou leitores da biblioteca. Tem uma lib chamada Rescript React, é isso? Tem uma introdução para React aqui na doc. Ah, tá. Rescript React. Ele fala na introdução aqui, né? A gente leu isso aqui? Não lembro. Enfim. Ah, tá na Pera aí. Tá na versão 11? Por que aqui não aparece 0.11? Ah, versão 10. Tá. Beleza. Que é a versão 0.11. Aqui eu tô na versão 10 mesmo. Ok. Então é documentação antiga, né? Matheus, acho que por causa do Elm, entendi. Então o Elm que criou esse formato e foi chamado de Elmish. Interessante. Bem interessante. Uma versão do compilador e outra do Rescript React. Uma é a versão do compilador, outra é do Rescript React. Tá, mas... Tá, Docs Manual, Docs React. Ah, tá, Rescript React, beleza. Mas isso... Tem alguma coisa aqui na documentação falando sobre Rescript React? Enfim. Gabi, a versão do pacote, não? Pacote, é. Então, acho que é. Acho que é a versão do pacote. Rescript React, é isso mesmo. Mas enfim, nós não somos usuários disso aqui porque a gente nem conhece a lib, né? Então, ele está dizendo aqui que isso não é o que o React Rescript transforma o JSX, né? Não é a forma como o React Rescript transforma o JSX. Isso aqui é a forma como o Rescript sem a lib transforma o JSX, né? Então, capitalized, my component name Rescript, JS output, react.createElement, my component e aqui um objeto com as props, né? Exatamente como ele geraria no JavaScript, né? No final. Só que a diferença é que você não coloca... Ah, tá. Isso aqui... Ele se transforma nisso aqui. Tá, entendi. O myComponent ele se transforma em myComponent.createElement. E aí o children ele é uma lista. Aqui ele passa as props. Ah, entendi. myComponent.createElement, tá. Eu tava pensando onde é que ele passa o myComponent, porque o createElement ele recebe o primeiro elemento aqui como argumento, né? O react.createElement. Só que aqui o elemento é o myComponent. Tá. Para componentes capitalizados, ou seja, componentes custom no caso, né? Poderia colocar componentes custom, né? Componente custom, ele faz dessa forma. Componentes uncapitalized, no caso, que são padrão do HTML, né?
Tuf, salve, tranquilidade, salve meu jovem. Boa noite, boas-vindas. Tudo certo com você? Você tá bem? Boas-vindas, boas-vindas. Uncapitalized seria os componentes padrão, né? Então div é um clique, blá blá blá, ele se transforma numa função chamada div, e aí ele passa... Então cada tag deve ter a sua própria função, né? Cada tag tem a sua própria função, porque cada tag pode ter as suas próprias propriedades com base no que a tag aceita, né? Pode ser, talvez seja por isso, né? E fragment, ele se transforma em simplesmente uma lista, né? Não tem nada demais, né? No final das contas, ele se transforma num create element, passando fragment, passando defined nas props e aqui passando só os childs como children. Componentes com children. Então, child 1, child 2. This is the syntax for passing a list of two items, child 1 and child 2, to the children position. It transforms to a list containing child 1 and child 2. Tá, então essa sintaxe é para passar uma lista de dois itens, o filho 1 e o filho 2, e a posição desses filhos, né? Isso transforma, esse código é transformado em uma lista contendo o child 1 e o child 2. Então, myComponent.createElement, passando como children do myComponent, uma lista com o child 1 e o child 2. Child 1 e child 2. André Gimide, desculpa, eu não entendi. No caso, eu tenho que codar myComponent.createElement? Não, terão. Você pode codar o JSX. É que assim, o que ele está dizendo é que isso aqui é uma transformação do próprio RayScript, né? Então, isso aqui para o RayScript você vai escrever assim, obviamente, né? Só que para o RayScript é como se você estivesse escrevendo assim, né? Então, o RayScript ele vai entender como uma chamada de função nesse formato aqui, e aí isso aqui vai ser transformado no output em JavaScript. Mas você vai escrever isso aqui, tá? Você escreve o JSX mesmo. Tudo tranquilo, boa. Ok, obrigado, tamo junto. Eu só acho que aqui nas propriedades você não pode... Você tem que usar a interpolação do JSX para qualquer valor que não seja um React Element, se eu não estou enganado. Então aqui no caso da string, no JSX você passaria só a string direto, né? Então você criaria, por exemplo, em React aqui, você faria espera aí, isso aqui, né? Sei lá, uma div. Espera. O myComponent aqui. E o name vai ser da Silk, né? E aí você poderia ter ali o function myComponent, que vai receber uma prop chamada name. Esse name vai ser uma string. E return uma div com o name. Certo? Você pode fazer isso aqui, né? No RayScript, você vai criar você tem que usar o React Component, né? React Component, não é isso aqui? Não lembro se é assim. React Component? Ou é só @component? Eu não lembro como é a sintaxe. Mas você faria o myComponent seria um componente que espera uma propriedade name, uma propriedade nomeada, e retorna uma div que tem um name, por exemplo, né? React.component, né? E a função tem que se chamar make, né? E aqui tem que ser um módulo, não é isso? Module myComponent. É no módulo que coloca o... Eu não lembro agora. É no módulo que coloca o React Component? Ou é assim mesmo? Nesse caso é o próprio arquivo ou módulo. Ah, entendi. Tá. Mas se eu quiser chamar ela aqui, né? É que eu quero mostrar o exemplo aqui chamando, né?
My component, passando o name. E eu não posso fazer isso aqui, né? Eu teria que, ó, é string, ele só aceita React Element aqui, né? Pra você passar direto para as propriedades aqui, né? Então, toda prop você tem que passar. Se for passar um tipo diferente aqui do esperado, você tem que passar o... Você tem que passar o... interpolado, né? Não é isso? Matheus, na função mesmo? É assim, então? É porque você tá usando ela como children? Tá, mas eu tô passando como própria aqui, ó. Uma própria nomeada name, não tô? Eu tenho que tipá-la como string aqui. E aqui usar o react.string. É isso aqui, né? Não necessariamente precisa? Deixa eu ver. Ah, tá, pera aí. Ah, não precisa. Entendi. Eu achei que precisava. Eu sei que tem algumas diferenças com relação a isso, né? Cabe convert o name para react string dentro da div. Boa. É isso aqui, né? Então, aqui dentro eu preciso sempre retornar um tipo do React, no caso, né? Eu tenho que sempre retornar um React Element. Então, o React String ele retorna um JSX.element, né? Então, nesse caso aqui, para eu conseguir fazer a utilização do... né? Que aqui, obviamente, a gente pode fazer aquele esquema, né? De criar um let s igual a react.string e aí fazer essa transformação aqui através do... ou usando a função s ou utilizando o pipe, né? Utilizando o pipe s desse formato aqui. Para deixar um pouco menor, né? O name se precisa não precisa tipar. Ah, tá, boa. Porque eu estou usando como string, né? E ele já infere o name também. Tá. Tá, então aqui eu não preciso utilizar o... Eu achei que precisava utilizar essa sintaxe interpolando aqui, mas acho que eu confundi com outra coisa que... Tem outros lugares que você precisa fazer isso, né? Então tá, children vai virar uma lista, beleza. Eu posso passar uma lista ali de children. Então posso colocar aqui um button, por exemplo. E eu não posso fazer isso aqui, né? Que é o que eu faria no React por padrão, né? Esse oi aqui ele deveria ser uma string do tipo do React, né? Então eu posso criar uma string e chamar a string do React, né? Só que eu tenho que interpolar. Tem que interpolar aqui dentro do button, né? Aí eu posso ter o name e o button, que vão ser irmãos dentro dessa minha div. Então como é que ele gera aqui o código? Children. Então ele coloca o name, ele gera um array de children. Que o primeiro argumento aqui é o props name e o segundo argumento é um button mesmo. E o children do button é o texto oi. Matheus, a doc tá estranha? Por quê? Porque ela tá colocando... Por causa disso aqui? Por que tá estranha, Matheus? Tá mostrando o JSX em React? Ah, aqui ele tá mostrando com JSX Runtime, né? É, ele tá utilizando do React já, né? Isso aqui já seria... A partir do React, já é com o React 18, né? Apesar que ele não fala nada da versão do React aqui, né? Mas não tem como usar realmente, entendi. É, tem algumas diferencinhas, né? Tem que reaprender algumas coisas do JSX ali, mas nada muito absurdo, né? Se você fizer alguma coisa errada, ele vai te avisar, né? Então, você está acostumado a colocar ali um name, né? Sei lá, vai colocar um name aqui é padrão, né? Vai colocar um button, click me, ele vai reclamar, né? Então, se você fizer isso aqui, ele vai dizer, ó, the value click can't be found. Então, isso aqui ele procurou uma variável que tem nome click. Normalmente, uma variável... Ela deveria... Ah, inclusive isso aqui eu não precisaria interpolar, né? Preciso porque eu vou
que eu vou utilizar o pipe S aqui, né? Vou utilizar a chamada de uma função. Mas se eu não utilizasse a chamada de uma função, se isso aqui já fosse uma string, por exemplo, se isso aqui já fosse uma string React, eu não precisaria passar, né? E aí mesma coisa aqui do click, né? Então, se eu já passo aqui uma string do React, no caso, para o name, uma string do React, eu simplesmente posso passar o nome dessa variável ali sem fazer interpolação, né? Se eu preciso passar essa string, se eu passar essa string comum como uma string padrão, e eu preciso convertê-la aqui pro React, aí eu tenho que usar interpolação porque eu vou utilizar o pipe ou vou utilizar a chamada de uma função, não é isso? Acho que é isso aqui, né? Então, se eu preciso fazer a chamada de uma função, eu tenho que utilizar esse formato aqui. Se eu não vou utilizar a chamada de uma função para transformar isso aqui para string do React, se eu já tenho um JSX element, né, um elemento do React ali, retornado pela função reactString, então eu posso simplesmente chamar o nome direto ali sem os curly brackets, né? Note again that this isn't the transform for ReScript React. ReScript React turns the final list into an array, but the idea still applies. Então, perceba mais uma vez que a transformação não é a mesma transformação utilizada pela lib ReScript React. O ReScript React ele transforma a lista final em um array, mas a ideia é a mesma, né? Então, no caso aqui ele usa uma lista e a lib ReScript React usa um array. So naturally, myComponent myChild is transformed to myComponent.createElement passando os children. Whatever you do, the arguments passed to the children position will be wrapped na list. Então qualquer coisa que você faça, independente da quantidade de children que você tem aqui, sempre esse children vai ser uma lista, né? Então você pode sempre tratar o children como uma lista. Usage. See ReScript React Elements e JSX for an example application of JSX, which transforms the above calls into a ReScript React specific call. Então dá uma olhada nos elementos do ReScript React e no JSX, por exemplo, para um exemplo de aplicação de JSX, que transforma as chamadas acima em uma chamada específica do React ReScript. Então aqui deve ter os exemplos, né? Dúvida, essa lib é obrigatória quando eu vou trabalhar com React no ReScript? Sabe dizer, Matheus e Gabi? É obrigatória? Entendi. Tá, então, por que aqui ele fala... Foi mal. Por que ele fala que a forma como ele gera é diferente do React ReScript? Por que ele gera desse jeito e o React ReScript gera as coisas de outro jeito, você sabe? Por que ele precisa do React ReScript, sendo que ele já consegue lidar com tudo? É basicamente um two-pass compiler, ele gera esse código myComponent.createElement. O React ReScript transforma para o React. Tá, mas aí o Playground, que no caso ele tá utilizando então o ReScript React, talvez? Então se eu pegar esse código aqui e jogar aqui, the module React can't be found. Aqui eu teria que instalar o React ReScript, certo? JSX.string, the value div can't be found. Aí ele deu erro aqui na div. JSX ele encontrou, né? JSX.string retorna um JSX.element. Então eu não posso utilizar JSX sem a lib, será?
Você pode retornar uma string do JSX? Não entendi, como assim? Como retornar uma string do JSX? Fala, retornar uma string daqui? Só que aí, né, ele não cria um componente, né? Ele retorna uma string, né? Essa função make retornar só uma string qualquer? Tá, mas como é que eu usaria... Como é que eu usaria JSX daí? Sem a lib? Não dá? Decorator requires the React JSX config to be... Ah! Talvez seja isso aqui, ó. Muito bom. React component decorator is used to annotate functions that are reason React components. Ah, então ele vem do reason, isso aqui, beleza. You need this decorator whenever you want to use Rescript React component in Rescript JSX expressions. React component decorator requires the React JSX config. Tá, então tem que configurar no meu bs config isso aqui. Então tem que colocar aqui no meu bs config. Eu tenho que colocar aqui isso aqui. Eu derrubo o servidor aqui e rodo de novo. Não deu muito certo, né? Matheus, você pode retornar... essa função make retorna uma string qualquer... Ah, JSX.string, entendi. Matheus, você precisa de uma função createElement. Dá pra fazer. Cria uma função createElement no seu módulo. Fazendo isso, está atrelando ao React. Tá, no módulo eu preciso criar uma função chamada createElement. Essa config que você colocou precisa do React. Tá, eu preciso instalar alguma dependência? Zé Vinícius BS, por que usar let? Porque no Rescript só tem let. No Rescript não temos const ou var. No Rescript o let por padrão já é imutável, diferente do JavaScript, tá? Esse é o motivo de usarmos let. Matheus, se quiser usar React, sim, acho que... Achei que queria fazer sem. Então, o que eu queria fazer na verdade era... Era utilizar o React. Só que... Utilizar o React como tá utilizando aqui no Playground, porque eu queria ver a saída dele. Mas você vai precisar de... Se precisa instalar uma... Ah, eu tenho que instalar o React em si? Não, não precisa instalar o React, né? Porque ele só vai gerar o código. Eu não preciso que ele seja executado, eu só quero que ele gere o código certo. The module file React don't can't be found. O que é esse React don't Zé Vinícius fala demais. É irado, mano. É muito bom. Matheus, para usar o React tem que instalar lib Rescript React. Daí é melhor seguir aquela outra página. Entendi. Não, então eu vou ignorar. Eu achei que dava pra... Eu achei que ele ia gerar esse código aqui, porque eu queria ver como ele gera. Se ele gera com JSX Runtime mesmo e tal, mas beleza. Se não dá, não dá. Depois a gente vai chegar nisso aqui. Tranquilo. Isso aqui é de menos.
Deixa eu abrir o bsconfig. Tirar isso aqui. Esse aqui, beleza. Não vou me preocupar com isso aqui agora, que eu não queria... A gente não chegou nessa parte ainda, então vamos deixar... Deixa isso aqui pra lá, deixa isso pra depois. Depois a gente vê essa parte aqui da lib, né? Here's a JSX tag that shows most of the features. Tá, então aqui tem uma tag JSX que mostra a maioria das features. Então, tem um component, myComponent, um atributo booleano. Então, que nem no JSX, a gente vai interpolar. String não precisa interpolar. Inteiro não precisa interpolar. No JSX eu preciso interpolar. Então aqui, ó, tipos primitivos, pelo que eu entendi, menos booleano. Pera, agora eu fiquei confuso. Se eu passar um número 1, por exemplo, eu tenho um react.int. Eu tenho react.int. Então eu posso passar o número 1 aqui sem... Eu tenho um react.bool também. .boolean. Ou boolean eu só interpolo aqui. Como é que eu faço para passar um boolean? Posso transformar em string? Não, né? React.bool. André, pelo que vi pelos exemplos, ele importa é o compilado para ser usado. Não sei se é assim ou padrão, mas estou vendo import myComponent from myComponent best.js, depois codamos myComponent props blá blá blá. Então, eu só queria ver como ele geraria, como é que ele gera o código final do React. Se ele gera com JSX runtime ali, ou como é que ele gera, entendeu? Tem React Boolean. Então, eu tentei aqui, mas não deu certo. Ó, the very Boolean. Não, é React mesmo. Eu ia falar que é o JSX, mas não é não. React.boolean. Não deu não. Não existe. Esse React Boolean não tem não. Matheus, isso é uma configuração da versão do JSX? Tá, mas é que aqui não tem nenhuma config pra gente mexer, né? Coloca isso no topo do arquivo. Tá, deixa eu voltar aqui. É isso aqui? Só que no bsconfig eu tenho que mexer também? The module file react DOM can't be found. If it's a third-party dependency... did you list it in bsconfig.json? Did you run rescript build instead of rescript build with deps? Tá, então talvez eu tenha que buildar de novo, né? Não. Gabi, não tem boolean porque false não renderiza true e false, né? Que o false não renderiza true e false. Então, mas como que eu transformo pra string aquele booleano, por exemplo? Porque ele não deixou usar o React String, ele aceita uma string normal, né? Pattern matching? Faz sentido. Faz sentido, Gabi. Matheus do Playground, não dá pra usar localmente sem instalar o script. Tá, entendi.
Tá, então deixa eu colocar o name. Passando o string aqui. Aqui eu vou passar o da Silk. E aí se eu colocar a versão 3. Ah, na versão 3 usa create. Ah, entendi. Então na versão 3 é até o React 17, da versão 4 pra frente ele utiliza já o JS Runtime, que é da versão 18 pra frente, né? Entendi, Matheus. Entendi. Mas de qualquer forma precisa da lib então, do Rescript React. Pode crer. Entendido, tá. Então, tá, mas minha dúvida é por que eu tenho que interpolar um valor booleano e eu não preciso interpolar string e número, por exemplo. Aqui eu entendi, beleza, porque aqui eu tô usando uma variant, é um valor não primitivo, digamos assim. Aqui eu tô usando uma função, ok também. Aqui eu tô tendo que transformar um valor para string do React. Mas por que o booleano eu não posso passar também... Eu não posso passar sem... Só assim, né? Ou posso? E eu tô fazendo alguma besteira aqui. Poderia fazer um switch name. E se ele for true, retorna true. Caso contrário, retorna false. Tá, true, false. Ah, tem outro aqui. Isso, né? Então eu posso, né? Não precisa interpolar nada muito complexo. Então, é isso que eu não entendi. Por que ele tá interpolando aqui o booleano, sendo que, né? Tipo primitivo, pelo que eu entendi, não precisa interpolar, né? Agora, você vai fazer uma chamada de função, de uma variant, etc. E você precisa interpolar, né? Então aqui não precisa interpolar, na verdade, o valor booleano. É que eu só não estava tratando ele direito, né? Na verdade não é nem uma interpolação. Não é uma interpolação, né? Mas é pra dizer que ali... É que na verdade a interpolação no JSX você pode... Não é uma interpolação, mas é que você vai colocar dentro das chaves ali código JavaScript válido, né? Nesse caso você vai colocar código ReScript válido dentro das chaves, né? Deve dar pra criar variável dentro? É, entendi. Porque é uma expressão, né? Criar variável também é uma expressão, então você pode fazer isso, né? Tudo que for expressão específica do ReScript, você pode utilizar que ele vai avaliar essa expressão e vai retornar o valor da expressão, no caso, né? Então, no caso, esse switch aqui, ele tá avaliando o valor desse switch e retornando aqui um React String do resultado do switch, no caso, né? Com o tempo acho que a gente acostuma, né? Depois de usar um tempo, a gente acaba acostumando com a sintaxe, né? Até porque ele tem o esquema do auto-format, né? Se eu interpolar aqui, ele tira assim, as chaves? Ah, ele não tira. Poderia tirar, né? Já que não precisa aqui, ele poderia tirar. Aqui eu poderia inclusive criar um bloco de código, né? Fazer isso aqui, né? E aí dentro do bloco de código eu fazer o switch, por exemplo. É um bloco que eu tenho que interpolar. E dentro do bloco eu retorno o valor, né? Aí aqui nesse bloco eu poderia criar uma variável A, que é true, e o let B, um T e um let F, que é o false. Então eu crio as duas variáveis. Se for true, retorna o T, se não, retorna o false. E aqui é o switch.
Aqui é o fechamento desse bloco. E eu transformo o bloco em string, não é isso? Tá errado isso aqui? Tá, esse aqui é o fechamento do switch. Esse aqui é o fechamento daqui. E esse aqui é o fechamento daqui. Aí esse cara, esse aqui. Ah, aqui ó. Então dá pra fazer isso, porque um bloco de código no ReScript ele retorna um valor, né? Então eu crio um bloco de código, posso criar variáveis aqui dentro desse bloco de código. Posso fazer um switch, o switch aqui no caso, o resultado do switch vai ser retornado. E aí ele vai ser transformado em string, né? Interessante, interessante. Edson Mark, conseguiu os 30k de novo pra mentoria. Boa, Edson, tamo junto, mano. Matheus, olha a chamada do componente. Deixa eu ver aqui o que o Matheus fez. Vamos ver. Module name, React component. Ah, tá. Na hora de passar a prop, né? Também você pode fazer isso, né? Porque daí o valor retornado aqui é o valor que vai ser passado. André GMD, obrigado pelos 100 bits, mano. Tamo junto, meu querido. Entendi. Então a gente pode fazer assim. A gente pode fazer, né? Dentro de um bloco de código, porque o bloco de código no ReScript também é uma expressão, né? É mágico, né? O bagulho é doido. Da hora, da hora. Matheus, é tudo bloco de código, né? Legal. Bem interessante. Só que a diferença é que esse bloco aqui eu não posso simplesmente executar uma função dentro desse bloco, né? Eu tenho que abrir esse bloco que seria a interpolação do JSX para ReScript e aí escrever o código ReScript dentro desse bloco ali, né? Dessa interpolação ali. Entendi, entendi. Departures from JSX, né? Então, attributes and children don't mandate curly brackets, but we show them anyway for ease of learning. Então, atributos e children, no caso, né? Eles não obrigatoriamente necessitam das chaves, mas nós mostramos ele de qualquer forma para facilitar o aprendizado. Once you format your file, some of them go away and some turn into parentheses. Né? Então, uma vez que você formata o seu arquivo, alguns deles vão sair e outros vão se tornar em parênteses. Então ele tira. Talvez só aqui no Playground que ele não estava conseguindo tirar, por algum motivo. Props spread is supported, but there are some restrictions, see below. Né? Então você pode fazer spread de props, é suportado, mas tem algumas restrições. E punning. O que é punning mesmo? Trocadilhos? É isso mesmo? Matheus, se for uma função que retorna JSX, até deve dar, quando você não passa o sinal de igual. Ah, entendi. Aqui no caso, né? Tá, mas eu tô falando no caso do true aqui, por exemplo, que eu coloquei aquela hora a chave true aqui, ó, e na hora de formatar ele não removeu. Ah, quando não passa... Entendi. Eu poderia ter um let name igual a true, por exemplo. E aí não passar a própria aqui, ele faz o... Ele já passa o name aqui por padrão, né? Ele sabe que o name aqui é um boolean que ele tá pegando desse name, né? Ele faz como se fosse aquela sintaxe abreviada, né? Ah, esse é o punning? Ah, entendi. Essa feature é o punning, saquei. Entendi. Spread props. Então, a partir da versão 10, JSX props spread is supported now, but in a stricter way than in JS. Então, spread props é suportado, mas de uma forma mais estrita do que como é feito em JavaScript. Então, você pode fazer isso aqui, passar todas as props e aqui sobrescrever uma, né? Então, aqui se o props ele tem props A e B, no caso, ele vai sobrescrever a props A com o valor da string A e o B vai receber o valor de B, que é o valor que já estava em props. Multiple spreads are not allowed, né? Então múltiplos spreads não são permitidos. Aqui no JavaScript a gente pode fazer.
Então, isso aqui não é permitido no JSX do Reescript. The spread must be at the first position followed by other props, né? Então o spread ele tem que estar na primeira posição, seguida das outras props. Então eu não posso escrever uma prop e depois fazer o spread, porque ele vai fazer na ordem, né? Então ele vai fazer o spread disso aqui e o que vier depois vai ser sobrescrito. Ah, o Punning ele explica aqui, Matheus. Boa. Punning refers to the syntax shorthand for when a label and a value are the same. Então Punning se refere à sintaxe, né, a sintaxe mais curta quando uma label e um valor são os mesmos, né, tem o mesmo nome. For example, in JavaScript, instead of doing return name colon name, you can do return name, né? Então a gente pode fazer só um objeto sem passar o name, dois pontos, o nome da chave. Se for o mesmo nome da variável, eu não preciso dos dois pontos do nome da variável, né? Posso passar só o nome da chave e ele faz o punning, né? Opa! Ai, dá 2K feliz, volta feliz. Junior Martincho, obrigado demais pelo resub, mano. Tamo junto, meu querido. Obrigado demais. Estamos de volta. Tamo junto, meu querido. Julie Strator, thanks for following. Welcome in, welcome in. How are you doing? Matheus, quero matando no cara, ele tava colocando feature no não standard no JSX. Junior, tamo junto sempre. Junior, brigadão demais pelos 18 meses, cara. Tamo junto, meu querido. Obrigado demais pelo suporte, mano. Matheus, quero matando no cara porque ele não tava colocando feature não standard no JSX, mas... Ah, tá. Você tá falando disso aqui? Do Punning? De quem que eles não estavam colocando... Matheus. Ah, não li a mensagem anterior, foi mal. O banho dá suporte a Punning, não ia? Lembro de ter visto algo do tipo. Boa, é verdade. É isso aí. E aí caíram matando no cara porque ele não tava colocando feature não standard no JSX. Entendi. Agora ali. Muito bom, cara. É verdade, cara. O Jared, ele ia colocar essa feature. Eu não sei se ele vai colocar ainda, tá? Eu não sei se ele vai permitir, se ele vai deixar fazer isso, mas seria de fato uma feature bem legal, né, mano? Seria de fato uma feature bem interessante. Enfim, JSX supports punning. Então o JSX ele suporta já essa feature de punning. Input checked is just a shorthand for input checked equal checked. Então você utilizar input checked desse formato aqui é só um atalho, né? Uma forma mais curta de você utilizar input checked equal checked, que é o que a gente costuma utilizar no JSX, né? The formatter will help you format to the punned syntax whenever possible. Então o formatador ele vai te ajudar a formatar sempre para sintaxe. Então se eu fizer isso aqui, if I do this and format, o formatador ele já remove o equal name dali, né? Por padrão. Ele tinha proposto algo como component prop, pelo que eu me lembro. Eu lembro disso, Matheus. Era isso mesmo, meu jovem. Era bem isso aí mesmo. Mas eu não sei como ficou, né? This is convenient in the cases where there are lots of props to pass down, né? Então, quando você tiver muitas propriedades para passar para baixo, você não precisa ficar fazendo loading, equal loading, text, equal text, onClick, equal onClick, né? Então, você pode só fazer, só passar o nome do componente, então component name, and prop is loading, prop text, prop onClick, que vai pegar das variáveis com o mesmo nome, né? Consequently, a JSX component can crumb a few more props before reaching for extra library solutions that avoids props passing. Então, consequentemente, um componente JSX can... O que é cram? Tem várias traduções para cram, né? O que seria cram nesse sentido aqui? Pode incluir? Podia usar include, né? Eles usam umas palavras difíceis aqui na documentação, né? Podia usar palavras mais comuns, né? Gabi, o Jared chegou a postar no Twitter isso? Sim.
Chegou a postar no Twitter. Inclusive a versão 5.0.58, se não me engano, que é a versão atual do ban, não é isso? Ban version 0.5.8 saiu lá no... Saiu com a minha contribuição lá no ban, cara. Meu nome saiu como contribuidor do ban. Porque eu ajustei um typo no... que estava errado na documentação, né? Agora eu sou oficialmente o contribuidor do ban. Muito bom, né? Ajustei um type na documentação. Então, um componente de JSX ele pode incluir algumas props a mais antes de... Before reaching for extra library solutions that avoids props passing. Tá, ele pode incluir mais algumas props antes de buscar soluções de bibliotecas que evita a passagem de props, alguma coisa assim, né? Aí sim, parabéns. Nada, bicho, zoadaço. Matheus, bravo, minha contribuição pro Rescript não foi pro changelog, tomei scan. Que isso, Matheus? Roubaram sua contribuição, aí é sacanagem, mano. Se eu fosse você, eu cobrava no Twitter, cara. Note that this is a department from React.js JSX which does not have punning. Então, perceba que isso vem do JSX do React que não tem o punning, né? React.js input checked the sugars to input checked true, né? Então, se você fizer isso no JSX, né, no JSX, passar a propriedade checked sem valor, ela vai receber um valor booleano, porque a propriedade foi passada assim como você faz no HTML, né? Você passa uma propriedade e ele entende como booleano. No React ele faz a mesma coisa. Então, se você passar o nome da propriedade, ele recebe true. Por isso que você não pode fazer punning no JSX. In order to conform to DOM's idioms and for backward compatibility, né? Então, para ficar em conformidade com o idioma da DOM API, no caso, né? E por questões de compatibilidade, de retrocompatibilidade, né? Matheus, arrumei 19 types de uma vez? Pô, aí foi sacanagem, hein, Matheus. Se eu fosse você, eu cobrava, mano, na moral. Muito bom. Tip and tricks. For library authors wanting to take advantage of the JSX. The @JSX attribute is a hook for potential PPX macros to spot a function wanting to format as JSX. Então, para autores de bibliotecas que querem tirar vantagem do JSX, tem um atributo chamado @JSX, que é um hook para um potencial macro em PPX que spot a function wanted to format as JSX. Então, basicamente, ele cria uma marcação para dizer que aquela função ela espera que aquele JSX seja formatado. Once you spot the function, you can turn it into any other expression. Tá, então uma vez que você cria a função, você pode transformar ela em qualquer outra expressão. Não sei se eu entendi muito bem isso aqui, mas ok. This way, everyone gets to benefit the JSX syntax without needing to opt into a specific library using it. Example, Rescript React. Então, dessa forma, qualquer um pode se beneficiar da sintaxe de JSX sem necessariamente precisar optar por uma biblioteca específica que usa isso. Por exemplo, Rescript React. Tá, então pera, vamos lá. Ele está dizendo que se eu usar o @JSX numa função, eu vou dizer que aquela função ela tem que ser transformada em JSX e eu não preciso do Rescript React. Foi isso que eu entendi aqui? Ou entendi errado? JSX call supports the features of labeled arguments, optional, explicitly passed, optional and optional with default. Então, chamadas de JSX suportam as features com os argumentos nomeados, né? Opcionais, passado de forma explícita, opcional e opcional com valor padrão, com valor default. Sim? Então, se eu fizer... Tá, né? Mas, pera aí. Se é nessa função make, onde é que eu coloco isso? Eu tenho que colocar um @JSX assim?
ou aqui nessa função? Ou nada a ver com o que eu tô fazendo? Igual o Rescript React faz. Mas alguém precisa implementar a conversão do JSX. Ah, entendi. Então você faz a conversão. Ah, entendi. Então a função ela espera que uma conversão seja feita. E aí alguém tem que fazer essa implementação dessa conversão. Entendi. Acho que é isso aqui. Na verdade o compilador faz automático. Tá, mas se ele faz automático, por que não funciona aqui? Sem eu precisar do Rescript React. Isso que eu não consegui entender ainda. Porque você não tem nada que processa esse JSX? Tá, eu acho que entendi. Enfim. Próximo assunto vai ser Exception, que a gente vai ver a partir de amanhã. A live tá funcionando pra vocês aí? Pra mim aqui parece que travou. O que é isso aqui? Sim, mas deu umas travadas? É, então aqui parece que tá travando e não tá voltando, mas enfim. Olha o código em Okemo embaixo. Se carregar, parece que minha internet foi pra fita aqui, mano. Minha internet foi... Ah, abriu aqui. Tá, olha o código em Okemo embaixo. Esse aqui é o código em Okemo. Tá, x.createElement. Aí passa o argumento children. E aí passa esse arroba JSX assim. Aí você pode escrever o JSX nesse formato. Tá, mas não entendi o que você queria me mostrar, Matheus. Isso aqui ele tava falando na doc, de converter o X... Ah, para create element. Ah, entendi. Então aqui você tá usando esse JSX aqui para dizer que essa sintaxe de JSX ela vai ser convertida para o x.createElement. Entendi. Teria que ter alguma lib para pegar esse código aí e gerar o createElement a partir dela. Acho que saquei. Acho que entendi. Mas beleza. Tá bom, isso aqui é muito pra mim. É demais pra mim, eu acho. Amanhã a gente volta vendo essa parte de Exception, já que já é 8h04. Deu certo a live hoje, mas mais ou menos, né? Mas deu tudo certo. Amanhã a gente volta às 18h30. Vou tentar deixar o meu OBS funcionando direitinho. E amanhã a gente volta vendo essa parte de Exception aqui. Fechou, meus jovens? E em breve a gente vai começar a fazer alguns pequenos projetinhos aí em Rescript, né? Matheus, é mais fácil usar React? É, mais fácil usar React. É mais fácil usar lib, né? Então é isso, meus jovens. Deixa eu ver pra onde eu vou fazer a raid de hoje. Quem está online? Minha internet está horrível. Não sei por qual motivo ela parou de funcionar. Vamos lá pro Fiote. Fiote Beer Dev tá fazendo o esquema dos jogos dele. Gabi, status sobre o curso de teste da Silk. Cara, estou ainda desenvolvendo. Talvez vá um pouquinho além do que eu pensei, tá? Eu pensei que iria conseguir lançar ali até final de abril. Talvez eu não consiga, tá? Talvez eu não consiga. Mas eu vou atualizando vocês conforme eu for tendo novidades, tá bom, Gabi? Mas eu acho que não vai demorar muito mais do que meio de maio até final de maio não, tá? Mas vamos chegar lá, eu vou atualizando vocês. André GMD, obrigado da Silk. O Matheus já deu uma luz aqui hoje. Show de bola, André. Tamo junto, mano. Gabi, boa. Tamo junto, meus queridos. Então é isso. Vamos mandar a raid lá pro nosso amigo Fiote Beer Dev.
E amanhã a gente volta às 18h30, fechou? Valeu, Gabi, valeu, tamo junto, mano. Obrigado pela live, obrigado vocês por terem colado. Amanhã a gente volta às 18h30 vendo essa parte de Exception aqui do Rescript. E é isso, valeu pela ajuda, e Matheus, tamo junto, valeu pela ajuda, Gabi. Valeu, André GMD, um abraço, meus jovens. Bom descanso para quem for descansar, bons estudos para quem for estudar, bom trampo para quem for trampar. E amanhã a gente se vê às 18h30, fechou? Valeu, meus jovens, um abraço e até amanhã, valeu!